A pergunta que se faz é por que o governo Dilma vem perdendo tantos ministros em apenas um ano, ou nem isso, desde que tomou posse. Primeiro, então, a gente tem que fazer uma comparação. No primeiro ano de mandato, o presidente Lula, no primeiro mandato do ex-presidente Lula, perdeu apenas um ministro, que era o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. E já o governo Fernando Henrique, em 95, no primeiro mandato também, não perdeu sequer nenhum ministro. Então a pergunta que se faz, por que já são 6 ministros que foram demitidos ou que pediram demissão? A gente nunca sabe, na verdade, o que acontece de fato. No primeiro ano do governo Dilma Rousseff, por que tanta pressão? Aí a gente tem que avaliar também o papel da imprensa. O quanto a imprensa sempre atuou nesses 3 governos, oferecendo denúncias, descobrindo algum tipo de improbidade, algum tipo de desvio de função dentro dos ministérios, esses personagens que a gente não sabe de onde vêm, mas que na verdade atuavam ali, operavam esquemas dentro do ministério, desviando dinheiro de repente. Então, na verdade, a imprensa sempre fez esse papel. O que diferencia muito a atuação da presidente Dilma Rousseff é essa frase de efeito que ela diz de não compactuar com o mal feito. Então, como nos primeiros casos envolvendo Antônio Palocci na Casa Civil e depois Alfredo Nascimento nos transportes, que foram os 2 primeiros casos de demissão, o que aconteceu foi uma decisão rápida dela e dos pares dela dentro do Ministério para afastar esses nomes. As provas eram cabais, então que esse ministro tenha a oportunidade de se defender na Justiça. Para comparar também com a atuação do ex-presidente Lula, vale a pena lembrar um fato recente que aconteceu. Quando o ministro que estava na Berlinda era Orlando Silva, ministro do Esporte do PCdoB, o presidente Lula teria conversado tanto com ele quanto com o presidente do PCdoB, presidente nacional do PCdoB, o Renato Rabelo, e disse: vocês têm que resistir, vocês têm que aguentar a pressão, vocês não podem ceder ao primeiro anúncio, de esquema, de falcatrua envolvendo o Ministério. Então isso demonstra bem qual era a reação do ex-presidente Lula quando seus ministros ou o seu próprio governo estavam sendo como alvo de denúncias partindo da imprensa e da oposição. Durante o caso do Mensalão em 2005 foi um exemplo cabal disso. Ele tentava resistir o máximo que podia em vez de demitir. É uma característica muito diferente da presidente Dilma Rousseff, afilhada e sucessora dele, que toma atitudes drásticas e diz não compactuar com o mal feito, apesar de nunca descobrir a falcatrua que a imprensa expõe, e sim só reagir posteriormente. Então, para concluir o assunto, é o seguinte: o que parece diferenciar a presidente Dilma Rousseff dos sucessores Lula e Fernando Henrique é muito mais uma atitude dela em não resistir e, de repente, até fritar aquele gestor, daquele mandatário do Ministério mais rapidamente do que os antecessores, né? Então, assim, a imprensa sempre ofereceu denúncias, a oposição sempre cobrou explicação. Então, o que diferencia, na verdade, esse governo Dilma em relação às perdas de ministros, talvez seja isso. E é o fato dela já ter pedido 6 e ter se envolvido em denúncias envolvendo pelo menos 10 ministérios em apenas 10 meses de governo. Eu sou João Gualberto Júnior, editor adjunto de política do jornal O Tempo.